Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências na busca dos fatos que comprovem a realidade histórica da Bíblia Sagrada. E como você vê, nossa equipe continua aqui em Jerusalém, extraindo dessas pedras antigas um discurso, um ensino, uma história que se perdeu ao longo do tempo. Através da arqueologia, nós estamos procurando deixar a Bíblia mais clara para você. O contexto em meio ao qual aquelas histórias aconteceram, expressões idiomáticas, ditos populares, frases, provérbios, ensinamentos, tudo fica muito mais claro quando você está em loco. E é por isso que a TV Novo Tempo faz todo esse esforço para tornar a Bíblia mais didática e o seu ensino mais palatável, mais aprazível para você que está aí. Muito obrigado a todos, especialmente aos Anjos da Esperança, que permitiram a equipe do Evidências viajar até aqui e gravar esses programas com todo carinho para você. E no programa de hoje, falando disso, nós vamos continuar falando sobre Jesus no Templo de Jerusalém, quando ele veio aqui. Você já viu informações importantes e se as perdeu, aqui está o meu convite. Corre lá no canal do YouTube, @EvidênciasNT, se inscreva no canal e assista os programas anteriores. Tem muita informação legal esperando por você lá, tá certo? E aqui na TV Novo Tempo você também pode ver inéditos todos os programas que nós fizemos aqui em Israel. Então hoje vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre o ministério de Jesus e a sua relação com o Templo de Jerusalém. Então não sai daí porque Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências e antes de começar a estudar a relação de Jesus com o templo, eu quero dar um presente para você que está aí ligadinho na Novo Tempo. É o Guia de Estudos Evidências, que nós preparamos com muito carinho para você. Aqui nós temos informações importantes sobre a existência de Deus, a veracidade histórica da Bíblia Sagrada, se Jesus existiu, enfim, são muitos assuntos importantes e interessantes aguardando por você aqui. E o que é melhor, de graça. Para conseguir um exemplar deste, basta ligar para a gente, 0 Operadora 12 21 27 3121, você pode ligar no horário comercial ou mandar uma mensagem para o WhatsApp que aparece aí na sua tela. Você também pode, se preferir, acionar o QR Code que está aí ou entrar no site biblia.com.br. A gente quer mandar um exemplar para você na sua casa. No último episódio do Evidências, eu mostrei para você alguns dos tanques de purificação que ficam aqui na área do templo. Há um exemplar melhor que nós mostramos no programa passado e esse aqui. Estes tanques de purificação, chamados em hebraico de mikvaot, eram onde os judeus desciam para fazer os seus banhos de purificação. Eu expliquei para você também que depois do período do cativeiro da Babilônia, havia um temor coletivo entre os religiosos judeus de que a lei fosse novamente quebrada, o pacto fosse rompido e eles voltassem a ser castigados por Deus, que traria novamente os babilônios. Então a lei, que até então servia de muro para proteger o povo, agora tornou-se um objeto a ser protegido. Todos os mandamentos receberam emendas e regras adicionais para evitar que aquele mandamento fosse quebrado. Eu dei vários exemplos no programa passado e posso dar mais alguns para você hoje. No Shabat, por exemplo, se alguém estivesse comendo uma tâmara e depois pegasse o caroço da tâmara e cuspisse no chão, e ele brotasse e fosse num dia de sábado, num Shabat, ele estaria tecnicamente plantando no sábado, quebrando a lei, transgredindo a aliança, trazendo a desgraça e o opróbrio sobre o povo. Então criaram uma lei adicional. No Shabat você não pode cuspir no chão, não pode fazer lama, não pode fazer nenhum trabalho, não pode fazer nada que implique na quebra do mandamento. E você também não pode ter nada que traga contaminação espiritual para o seu corpo. Então, por isso que eles tinham a prática de mergulhar em tanques de purificação. A tevila, que é o nome que se dá em hebraico para esse tipo de mergulho,
Algumas pessoas que tinham mais condição financeira tinham um tanque desse, um mikveh, em sua própria casa, para ele e sua família. A bem da verdade, até hoje, os judeus mais religiosos da linha racídica ainda praticam o banho de purificação em sua casa. Mulheres, por exemplo, depois do período menstrual, homens também depois de um dia de trabalho. Mas na época do Segundo Templo, isto ainda era mais forte. Agora nós vamos entender um pouco algumas perguntas que eu deixei em aberto no programa passado e eu queria convidar o professor Eyal para que possa vir aqui e nos ajudar a entender um pouquinho todo esse rito. Professor, explique para a gente um pouco qual o sentido judaico dos banhos de purificação nesses tanques chamados mikvaot. A ideia de tomar banho ou entrar num banho ritual no judaísmo remonta ao período osmoneu, apenas por volta do ano 100 a.C. Não há banhos rituais, não há mikveh antes disso. É bastante surpreendente pensar nisso, porque hoje em dia todos os judeus sabem o que é um mikveh. Está em todo o mundo judeu. Tem sido assim nos últimos 2100 anos, mas não antes. No primeiro período do templo, na Torá, não vemos qualquer menção ao mikveh, fora das instalações destinadas aos banhos rituais. O que encontramos é menção à necessidade de se lavar com água. Assim, na Bíblia, é nos lavarmos, mas não sabemos exatamente como. Porém, no período do Segundo Templo, de repente temos o mikveh. Agora, o propósito da mistura com a arte é muito único. No judaísmo, há várias funções no mikveh. Primeiro, vai-se para o mikveh, quando alguém se torna judeu. Então, entrar no mikveh e sair faz parte da conversão ao judaísmo. Se você é um gentil, assim se torna judeu. Isso faz parte do processo. Outra função é a purificação. Este é o sentido generalizado da palavra. É o que as pessoas faziam sempre que vinham a Jerusalém e ao templo, para a purificação. E nos evangelhos, ouvimos falar de mikveh para outro fim, expiação dos pecados. Então a questão é, como funciona? Porque isto irá refletir sobre o princípio do cristianismo. Agora uma pergunta, havia mulheres e homens nesse período. Eles mergulhavam juntos, separados, ou esta era uma regra só para homens, como a circuncisão, e não atingia as mulheres? Como era esse procedimento na questão do gênero? Bem, a modéstia do judaísmo é muito importante, tal como no cristianismo e no islamismo. Portanto, não há maneira de homens e mulheres irem para as mesmas instalações ao mesmo tempo. Por isso, sim, eles iam em momentos diferentes. Mas a separação que vemos em alguns dos mikvehs são daqueles que descem ao mikveh, ainda impuros, e aqueles que saem do mikveh no caminho para se tornarem puros. E eles não desejam tocar uns aos outros, mas definitivamente homens e mulheres não tomavam banho no mesmo lugar ao mesmo tempo. Agora, no que diz a respeito ao lugar que vemos hoje, parece um pouco estranho, porque percebemos que a nossa volta é muito exposto. Seria possível descer até lá sem roupas? Todos poderiam ver. Obviamente, não é esse o caso, porque o que vemos aqui são apenas os alicerces do mikveh. Imagina aqui agora que temos uma parede. Não é bem uma parede, mas um arco de pedra no topo e na entrada. Eram provavelmente portas. Portanto, ninguém fica exposto. Você sai, enxuga o corpo, veste suas roupas e sai com humildade, assim como entrou. Agora eu quero pegar um detalhe que Eyal mencionou lá no começo, porque você disse a respeito do cristianismo, ao fazer referência ao Novo Testamento, que ali também você tem um mergulho por propiciação, tá certo? Esta palavra é importante, propiciação, hilasterion, em grego, significa quando você é de fato justificado, redimido, perdoado perante Deus. E aí é curioso, porque quando ele fez menção disso, automaticamente eu me lembrei do ministério de João Batista. João Batista começou o seu ministério no deserto da Judéia, no Rio Jordão, e de acordo com o Evangelho, ele realizava ali batismos. E a nota do evangelista é muito clara,
porque ali havia muitas águas. Então, a junção dessa informação do Novo Testamento com o que nós vemos aqui já clarifica que o batismo no cristianismo primitivo era um mergulho, a pessoa mergulhava completamente na água, e não apenas um pouco de água na testa, como o batismo por ablução é feito hoje, tá certo? Era um mergulho. Aliás, é curioso que a palavra tevila, em hebraico, foi traduzida para o grego como baptismos, que significa mergulho. Quando, por exemplo, os tintureiros estavam preparando um pano para ser tingido, eles mergulhavam completamente o pano na tinta, completamente, e esse processo era chamado em grego de baptismos. Então, como você vê, o batismo que João Batista realizou era apenas uma sequência do batismo judeu, do mergulho judeu. A diferença é que João Batista deu um novo significado. Esse agora é o batismo para a remissão dos pecados de vocês. Nisto era interessante porque, de acordo com a prática judaica da época, a pessoa que mergulhava no tanque de purificação, assim o fazia para demonstrar aos demais que ela era pura, que ela era religiosa. Ao passo que, no novo significado de João Batista, a pessoa mergulhava na água para demonstrar que ela era pecadora em necessidade de salvação. A segunda diferença é que, enquanto aqui a pessoa mergulhava sozinha, no caso de João Batista, era alguém que mergulhava essa pessoa. Por isso que o seu apelido acabou sendo João Batista, ou João o Mergulhador, aquele que descia a pessoa nas águas vivas do Rio Jordão. Isso é incrível. Depois, quando o ministério de Jesus começa, esse batismo de João acaba tendo um outro significado para demonstrar a entrada da pessoa na nova vida, na vida cristã. Como você está vendo, aqui no Mikveh, eu tenho o ancestral teológico da prática do batismo que nós encontramos hoje no cristianismo. Agora, Eyal, você quando estava explicando um pouquinho antes da minha intervenção aqui, você também mencionou algo como batismo sendo um rito de entrada para o judaísmo. Explica um pouco melhor isso, porque no cristianismo também o batismo vai se tornar um rito de entrada para a vida cristã. Faça uma relação para a gente. Claro, com certeza. Ouvi o que você disse sobre João Batista e concordo plenamente. Mas você apontou agora para outra coisa que se encontra em uma adição teológica, o que é realmente fascinante. No judaísmo, se um gentil quiser se tornar judeu, parte do processo é através do batismo. Ele é levado a um banho ritual como este. E o ponto é, como isso funciona? Qual é o conceito teológico por trás disso? Ele era um gentio, era um pecador. Ele fazia coisas más e tudo está esquecido. Como seria possível? Por que ele não vai pagar pelo que fez? E a resposta é bastante simples. O batismo no judaísmo, no período do Segundo Templo, é também um conceito de morte e renascimento. Está morto e então é enterrado na água e quando emerge, é uma nova pessoa. Você nasceu de novo. Entende? Esse conceito foi difundido no judaísmo no período do Segundo Templo. E por isso não é de admirar que encontremos no Novo Testamento, na epístola escrita por Paulo aos Romanos, ele traz a mesma ideia. Ele nos diz que quando batizamos, estamos mortos no que diz a respeito às leis de Moisés. Agora você nasce de novo para a verdadeira lei. E, portanto, é a mesma essência que se encontra no conceito de conversão no judaísmo. Isso, para mim, é muito importante de ser dito, porque há muitos teólogos, pregadores e pessoas leitoras da Bíblia que fazem uma dicotomia muito artificial entre o Antigo e o Novo Testamento. Na verdade, isso seria até uma forma de teologia antissemita, que nega as raízes judaicas de Jesus e do cristianismo. Como você vê, Paulo era judeu, Jesus era judeu. Jesus, quando esteve aqui, certamente ele se purificou em alguns desses tanques que estão aqui. Quem sabe nesse que está justamente aqui à minha esquerda. Os apóstolos também. E como você vê, os ritos que o cristianismo coloca novo significado são ritos nada mais, nada menos que vindos do judaísmo.
O que é a Santa Ceia, senão a sequência da Pêssar, da Páscoa? O que é o batismo, senão a sequência dos ritos de purificação do judaísmo? Então, entender as raízes históricas judaicas do cristianismo me ajuda a entender até melhor o conceito, o evangelho que está por detrás de todo esse propósito, de todo esse querigma, de toda essa pregação. É impossível entender o Novo Testamento abdicando-se do conhecimento do judaísmo da época. Mesmo que em alguns momentos houve uma ruptura, essa ruptura também tem que ser entendida para que compreendamos de maneira significativa qual o sentido da teologia do Novo Testamento. Agora, Eyal, vamos conhecer as portas de Hulda, que é um lugar que eu gosto muito aqui no templo, e eu quero levar o pessoal que está em casa para conhecer conosco. Mas antes, nós vamos parar num lugar ali que tem uma pedra do tempo de Jesus, que dá uma boa ideia daquilo que nós comentamos no programa passado, ao fazer alusão sobre a exclamação dos apóstolos que, ao visitarem o local com o mestre, falaram: Senhor, quão magníficas e grandiosas são as pedras desse templo. Aí Jesus falou: em verdade, afirmo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Você vai ver que tamanho enorme de pedra, apenas para dar uma ideia de como era a estrutura desse templo. Tá bem? Então, vamos lá? Vamos. É aqui que eu estava falando com vocês. Olha o tamanho dessa pedra. E eu garanto para você que ela não é a maior que nós temos aqui. Há uma muito maior que eu vou mostrar num outro programa para você. Mas veja, ela não tem nenhuma emenda. E esta é apenas uma das muitas e muitas pedras que Herodes usou para a edificação desse templo. Na verdade, há uma dúvida se essa pedra é da época de Herodes o Grande ou um pouco depois, da época de Pilatos. Seja como for, ela estava aqui quando Jesus visitou esse lugar e foi a pedras como esta que os discípulos se referiram quando disseram: Senhor, quão grandes são as pedras do templo. Imagine só. Se você me perguntar qual é o meu lugar preferido em Jerusalém, eu não preciso de 2 segundos para responder que é aqui. Porque essas escadarias são o acesso original do templo da época de Jesus. Quando eu venho com grupos aqui a Israel, eu sempre gosto de fazer uma brincadeira para que eles possam entender as coisas que vão ver aqui. Porque as pessoas, antes de vir para Israel, especialmente Jerusalém, elas têm uma ideia às vezes romântica. Ah, eu verei a Via Dolorosa, onde Cristo passou com a cruz do Calvário. Ah, eu verei onde Jesus sentou, verei o Calvário. E elas se decepcionam no começo da viagem, porque muitos dos lugares que elas esperavam ver, do ponto de vista arqueológico, eu digo, não sei onde eram. Há também o problema do mito. Durante muitos e muitos séculos, vários lugares foram, de maneira lendária e mitológica, sendo apontados como o lugar da cruz, o lugar do nascimento de Jesus, mas nós não temos informação disso, a não ser, no máximo, uma tradição bizantina. Então, a brincadeira ou a legenda que eu crio para o grupo é o seguinte: quando eu digo para vocês que isso aqui é uma tradição, é apenas uma forma educada de dizer que é mentira, que não tem procedência histórica ou arqueológica. Quando eu digo que é possibilidade, é como se eu dissesse, Jesus esteve por aqui, mas eu não sei se foi 500 metros para baixo, 200 metros para cima ou 800 metros para o outro lado. Mas ele esteve por aqui, é uma possibilidade. Agora, quando eu faço um X, é como se fosse o X da marca do tesouro. É que a chance arqueológica é mais de 90% de certeza de ter sido aquele lugar. E aqui eu tenho um X. Porque essa escadaria, essas pedras sobre as quais eu estou sentando, degrau a degrau, estavam aqui durante o segundo templo. Essas pedras estavam aqui recebendo os peregrinos que, como José e Maria, vieram aqui para a purificação e para apresentar a oferta pelo nascimento do menino Jesus. Foi aqui que Maria subiu com o menino Jesus no colo e encontrou Simão e Ana, que profetizaram a respeito do futuro daquela criança. Simão, por exemplo, ao pegar o menino no colo, mencionou: agora eu posso descansar em paz. Em outras palavras, morrer, porque os meus olhos contemplaram a redenção, a salvação de Israel.
E esse lugar também me inspira a conhecer o ambiente ao qual Jesus foi colocado, o ambiente ao qual ele correspondeu como ser humano que esteve aqui no mundo. Aqui, por exemplo, você vê que cada detalhe era traçado, desenhado, feito para propiciar a reverência. Por exemplo, se você observar bem, eu falei que aqui é uma escadaria, os degraus em que eu estou têm tamanhos diferentes. Veja a largura desse degrau, agora veja a largura do degrau de baixo. O de cima também é largo, o outro já é curto. Por que fariam degraus em larguras diferentes? Uns curtos, outros largos? Simples, porque sendo assim a escadaria que dava acesso ao templo, ninguém poderia subir ou descer correndo por esse lugar. Tinha que tomar cuidado, senão você iria cair. Isto obrigava o peregrino, o adorador, a entrar no templo olhando para baixo, de maneira reverente, compenetrado, porque está entrando diante da presença de Deus. Que diferença para os tempos em que vivemos, em que as pessoas ficam tão à vontade na igreja, que às vezes geram até dúvidas se estão realmente fazendo um culto de adoração na casa do Senhor ou estão num clube, ou quem sabe numa boate. É uma reflexão dura, mas necessária. Agora, foi também nesse lugar aqui que Jesus deu muitos ensinamentos. O Evangelho de João diz que certa feita Jesus estava no templo, talvez aqui, ou quem sabe na esplanada lá dentro, nós não sabemos, aqui eu caio no campo da possibilidade, e trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em flagrante adultério. E disseram a Jesus, bom, essa mulher foi apanhada adulterando, e segundo a lei ela deveria ser apedrejada, o que o Senhor diz? E Jesus não falou nada. Apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo no chão. Aqueles homens indignados, com a aparente frieza de Jesus, insistiam e perguntavam, Senhor, o Senhor não vai responder? E ele disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Tudo isso aconteceu aqui. E é por isso que eu quero pedir a Eilal para nos dar um conceito maior, além das coisas que eu mencionei para você, sobre como era a adoração aqui nesse templo. Eilal, nós sabemos que as escadarias são do tempo de Jesus. E as portas? Onde ficavam as portas que davam acesso ao interior do templo? Bem, Rodrigo, em primeiro lugar, devo dizer que estou aqui sentado contigo e é 2022. Há 2000 anos, os nossos antepassados sentaram aqui no mesmo lugar, provavelmente conversando uns com os outros da forma como fazemos agora. Já estive aqui centenas de vezes e todas as vezes sinto a mesma emoção. Aqui acreditamos que era a entrada principal para o templo, durante o tempo do fim do primeiro período do segundo templo, o templo de Jesus. As pessoas vinham do sul e subiam às entradas principais, e ali no topo haveria dois conjuntos de portões, um à esquerda, agora parcialmente coberto por este edifício medieval, que é na verdade um portão duplo, duas entradas, e outro tem agora 3 arcos. Está bloqueada desde a era muçulmana, mas costumava ser possivelmente mais um portão duplo. A tradição judaica chama esses portões que se localizam no sul de Huda. Não sabemos por quê, mas temos algumas teorias sobre isso. Algumas sugerem que o túmulo de uma profetisa do período do primeiro templo, cujo nome era Hulda, estava em algum lugar por aqui. E isso deu aos portões os seus nomes. Outros sugerem que temos que olhar para a topografia. O templo situa-se a cerca de 740 metros acima do nível do mar. Aqui, estávamos cerca de 40 metros mais baixo. Portanto, é óbvio que existe uma lacuna. Como ultrapassar essa lacuna? Entrando pelo portão e depois passando por dentro de um túnel até levar lá dentro. Assim, quando você sai, está dentro da esplanada do templo e pode olhar para o aspecto fascinante do templo, que se assemelha a um animal, que se chama Holed em hebraico. Talvez seja essa a fonte do nome dos portões à nossa volta. Estamos rodeados por dezenas de mikveh, ou banhos rituais. Lembre-se, milhares e milhares, talvez dezenas de milhares de judeus que vêm aqui diariamente, especialmente nas festas, eles têm que se purificar antes de irem para o templo. É por isso que temos estes mikvehs.
Então, pelo que ele falou, como você pode ver ou, quem sabe, deduzir, de acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, aqui havia uma multidão de adoradores que ouviu a pregação de Pedro, aceitou o apelo para a conversão e foram batizados naquele dia milhares de pessoas aceitando Jesus como Messias. E muita gente me pergunta, Rodrigo, onde os apóstolos arrumaram água para batizar tantas pessoas no dia ali do Pentecostes? Ora, os tanques de purificação estão aqui para dar esta resposta. Fascinante, não é mesmo? Agora, Eyal, uma vez que nós estivemos juntos guiando aqui em Israel, você contou uma história que me fascinou muito sobre um homem importante que esteve aqui onde nós estamos, Neil Armstrong, que pisou na Lua e depois veio aqui. Conte agora para o pessoal de casa o que aconteceu naquele episódio quando ele veio visitar Jerusalém. O homem que pisou na Lua pela primeira vez. Sim. Esta é uma história interessante. Neil Armstrong foi o primeiro homem na Lua em julho de 1969, quando regressou vivo à Terra. Foi recebido por todos e todos admiraram esse enorme feito do espírito humano. E ele foi para uma excursão. Um dos lugares que visitou foi Jerusalém. E em Jerusalém, ele veio aqui como um cristão devoto. Ele veio aqui e ouviu as explicações sobre o judaísmo há 2000 anos atrás, no tempo do templo. E ouviu a escavadora dizer-lhe que estas escadas seriam a entrada principal para todos os judeus que viessem ao templo no segundo período do templo. Então ele disse: é possível que esta seja também a escadaria no topo da qual Jesus caminhou quando foi para o templo? Depois, o arqueólogo disse: bem, sim, por que não? Ele era judeu. A sua família era uma família judaica tradicional. Eles vieram ao templo quando ele era bebê. Ele veio várias vezes quando era adulto e passou as últimas semanas da sua vida no templo. Então, certamente, era assim que entrava. Neil Armstrong ouviu e depois respondeu: eu estou mais comovido agora, enquanto piso aqui, do que quando pisei na Lua. Então, para mim, esta frase coloca tudo em proporção. Alguém que esteve na Lua vem à Terra, e isto é mais emocionante para ele. Uau, isso me impressiona muito. Este é o verdadeiro significado da arqueologia que vemos em Jerusalém. É o Espírito por dentro das pedras. E mesmo que você não tenha tido a oportunidade de vir pessoalmente aqui e testemunhar como um astronauta que está mais emocionado de pisar aqui do que em qualquer outro lugar, você pode ter a esperança de um dia pisar nas ruas da Nova Jerusalém e viajar por planetas de um universo sem fim, ao lado de Cristo, o Cordeiro, o Criador. O programa Evidências fica por aqui, mas nós temos um novo encontro semana que vem aqui na TV Novo Tempo. Um grande abraço e até lá!